Saludos desde Venezuela. Les habla el profesor Gabriel Gómez. Hoy queremos presentar nuestro trabajo acerca de la gerencia de la documentación musical en la enseñanza, Fundación Bandolas de Venezuela, el cual tiene participación la doctora Jenny González. Antes de comenzar, debemos recordar que es un documento, y un documento es el soporte y la información que lo contiene. Como hablamos de documentos musicales, el documento musical también debe sonar. Un teléfono Android es un documento musical del tipo afinador. Un afinador electrónico es un documento musical. Un CD, DVD, Blu-ray es un documento musical. Un plectro, púa, pajuela, uña, uñeta es un documento musical. Este es un plectro largo. Este es un plectro en forma de corazón. Una horquilla o diapasón sirve para afinar. Entonces un documento musical. Un libro o texto que contenga información referida a la música, en este caso de la bandola, también lo es. De igual modo serán las partituras y las tablaturas. Asimismo, la agenda del profesor, en este caso la agenda del profesor Gabriel Gómez, con la característica de que esto sería perimusical, porque no transmite música. Y los documentos perimusicales están asociados solo al hecho, pero como es de un músico, entonces está dentro de esa categoría. La enseñanza es la manera o la forma como instruirnos, cómo llega el conocimiento. En tal sentido, nosotros, reconociendo las tecnologías blandas que son los conocimientos operacionales de la función gerencial, hemos realizado un trabajo conjunto donde el proceso de evaluación, coordinación, control, seguimiento, entre otros aspectos de la gerencia, contempla la forma y manera de cómo debe organizarse una gerencia, ya que la gerencia es la parte componente de una sección o departamento y simultáneamente es la acción de dirigir, cumpliendo con unos objetivos y unas metas específicas. En nuestro caso, la Fundación Bandolas de Venezuela se encarga de promover y difundir valores de la cultura venezolana y latinoamericana. La bandola es un instrumento muy parecido a este que conseguimos al lado, como es la mandolina. En Venezuela existe una gran variedad de bandolas. Hay 5 bandolas, las cuales nombramos a continuación: la bandola llanera, conocida por 4 cuerdas, la bandola de 8 cuerdas, que tiene varias denominaciones, entre las que se escuchan central, oriental, cordillera,
6 cuerdas que se encuentra en los Andes, en la región andina. Estas bandolas constituyen por excelencia una geomusicalidad muy característica de los primeros instrumentos que llegan al continente, en este caso a Venezuela, luego de la conquista o con la conquista. A mí es importante señalar que los documentos musicales, como reflejamos, representan la interfase entre el patrimonio material, que bien nombrado es el documento, con el patrimonio inmaterial, que son las prácticas o tradiciones. Cuando damos clase, cuando nos encontramos frente a un salón, un grupo de estudiantes, alumnos, y nos toca dirigir, nos toca instruir, nos toca educar, nos toca enseñar, nos damos cuenta que ellos muestran interés por los instrumentos. Nosotros, profesores, instructores, educadores, debemos conocer cuáles son dichos documentos, empezando por el propio instrumento y luego con lo que él encierra. Explicar que las partituras son importantes, que la tradición oral también es importante y debemos aprenderla, y debemos reconocernos en el mismo hecho musical, quiero decir. No obstante, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como un papel fundamental, porque recordemos que un video asociado al hecho musical es un documento. El 4, un instrumento musical, es el que acompaña la fiesta de la bandola. Y a continuación presentaremos el video de cómo suena la bandola venezolana acompañada por el 4. Boa tarde. A gente está aqui para falar sobre um tema muito interessante que ele é titulado Gerência da Documentação Musical do Ensino, e esse é um trabalho que está feito por mim e por meu colega Gabriel Gomes, que ele é um colega venezuelano também, que ele é músico e trabalha com ensino médio e ensino fundamental, com a ensinança de um instrumento que ele é um instrumento cordófono, que ele é chamado de bandola. E ele é um instrumento que ele é tradicional da Venezuela e é executado por muitas poucas pessoas lá. E um dos poucos que executa esse instrumento é o professor Gabriel. A gente começou a fazer esse trabalho em 2013 e ele foi parte da pesquisa do professor Gabriel, de sua especialização em produção e arte e cultura da gerência musical na Universidade Simão Rodrigues, lá em Caracas. Aí a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa sobre a documentação, o arquivo e como dentro das instituições, fundações, enfim, eles estão feitos de um jeito bom ou de um jeito que não é o ideal para fazer essa documentação. Daí a gente começou a fazer esse trabalho e chegamos à Fundação Bandolas da Venezuela, FUBAMBE, que ela é uma fundação que é bem interessante porque ela está localizada geograficamente em um lugar perto de Caracas, mas não está em Caracas. É um lugar que se chama Cua, e é muito isolado aquele lugar onde ela está, e dentro de seu entorno está configurado com populações de recursos econômicos muito pobres. Daí a importância desta fundação, que ela é uma fundação que ela não cobra por nada dos trabalhos que ela faz, e ela se sustém por apoio de outras instituições, de pessoas que dão doações, enfim. Aí chegamos e FUBAMBE, a gente
teve conhecimento desses trabalhos com a parte comunitária, mas dentro da organização deles, da parte documental, do arquivo, estava muito ruim. Na verdade, eles não tinha personal aí, mas eles não tinham conhecimento de como organizar os arquivos. E eles tinham um arquivo muito interessante, os acervos dele bem interessantes, porque ele tem acervos não só de música, enquanto a partitura, enquanto a livros de ensino da música, instrumentos, também tem livros de história da música tradicional, central, do país, da parte dos Andes, da parte do Oriente, muitos livros, revistas, uma parte documental bastante interessante, mas eles também têm arquivos visuais, audiovisuais e, sobretudo, aqueles que são fitas e áudios de algumas execuções de instrumentos, não só bandola, outros instrumentos de música tradicional que não existem em outra parte do país. Começamos a ver esse trabalho aí e começamos a falar com o gerente da fundação, começamos a falar com as pessoas que estavam encarregadas do arquivo da fundação e começamos a ver que eles não tinham conhecimento, não eram pessoas bibliotecários, não eram pessoas de arquivo, só que eles estavam aí trabalhando porque eles tinham conhecimento mais ou menos assim, de como arrumar alguma parte de uma biblioteca, mas não era pessoal idôneo para esse trabalho. A gente fizemos o trabalho de arrumar o arquivo, catalogação, ficha de cada um dos instrumentos, porque esta fundação também tem um acervo, coleção, não acervo, uma coleção de instrumentos musicais centrais, cordófonos, e algumas tipos de bandola, que eles são várias, né? Aí começamos esse trabalho bem complicado, por um lado, para arrumar ou tentar arrumar o arquivo, essa documentação, essas fichas, tirar muitas coisas que estavam em caixas, mas em caixas de papelão, e elas estavam sendo danificadas, sobretudo aquelas fitas de áudio, porque tem muitos anos, e não estavam com as normas de conservação adequadas. O professor Gabriel Gomes, como ele é músico e ele é um músico da academia, ele lê música, ele então soube a importância de certos documentos históricos, certas partituras que estão aí na Fubambe, que não tinham em outros lugares, e ele então começou a fazer uma mistura entre o ensino da bandola que ele faz em escolas e como utilizar esses documentos, esses arquivos que a gente tinha conseguido na fundação. Dentro desse trabalho, então, conseguimos fazer duas etapas. Uma primeira etapa, que é aquela de ver, de observar, de analisar como está toda a situação dos arquivos, dos acervos e de todo esse material que tinha a Fubambe, e na outra segunda etapa, como então fazer que as pessoas que estão dentro dessas comunidades se insertem, cheguem perto da fundação, porque ela está tipo isolada em uma casa, mas tem uma comunidade bem interessantes no entorno. Em primeiro lugar, começamos a falar, aí começa o processo da gerência de documentação, começamos a falar com as pessoas que estão trabalhando na fundação, para dar cursos de capacitação, de como chegar aí, levarmos pessoal de arquivologia, de bibliotecologia, para ensinar eles como fazer o trabalho de catalogação, de arquivo, de normas de preservação, conservação, porque é a parte de patrimônio cultural, de ser patrimônio material e imaterial que tem a fundação, como se conservam certos e determinados documentos, e aí o professor começou a trabalhar com as comunidades que estão perto de aí, comunidades que têm não só com crianças, mas também com jovens e com pessoas adultas, idosos das comunidades. E aí a gente
teve então como produto final de todo este processo, que é bem interessante, porque a gente desenvolve no artigo que vai para este evento, insertar essas comunidades, e elas estão fazendo agora parte, agora em 2017, a gente já terminou esse trabalho em 2016, eles estão fazendo vida dentro da fundação, eles podem ir ao documentos, arquivo da fundação, mas também eles recebem aulas de bandola com o próprio instrumento emprestado, ou o próprio instrumento doado por algumas outras fundações, e aí a gente então conseguiu fazer isto, e a Fundação Bandolas da Venezuela agora é uma fundação que trabalha com essas duas partes, a parte de arquivo como tal, e qualquer pessoa pode ir para lá e mexer para pesquisar com esses arquivos, e também a parte comunitária, que as crianças, jovens das outras comunidades estão recebendo aulas aí e também dentro dessas próprias comunidades. É mais ou menos isso o trabalho que a gente está fazendo. Vamos agradecemos muito profundamente os organizadores do evento por dar a oportunidade de a gente falar um pouco desse trabalho, e logo convidamos vocês para ler o nosso artigo, que eu acho que é bem interessante nesta proposta. Muito obrigada e boa tarde, sucesso no evento.